com a aula aqui, essa noite. Eh, Mais uma vez, obrigada, doutora Marli, fique à vontade. Obrigada, Érica. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço o convite ao Fabrício, à Érica. E eu quero hoje comentar um pouquinho, eu achei muito legal o título da aula, que é exatamente o que que é importante, o que é relevante falar, né? Que é a ressonância magnética cardíaca na prática clínica. Aplicações que mudam a conduta. Porque, na verdade, a ressonância, ela realmente muda a conduta, né? Ela pode mudar a conduta, ela auxilia muito o cardiologista clínico compreendendo os fenômenos fisiopatológicos. Eu acho que eu sempre, há muitos anos atrás, eu dizia uma coisa assim, uma coisa é você ver, e eu faço eco há muitos anos, e eu digo assim, uma coisa é você ver o coração a olho nu, né? E você vê o céu a olho nu, desculpa, ver o céu a olho nu. Outra coisa é ver com um telescópio de altíssima resolução. Você vai ver muito mais estrelinhas, você vai ver todo o universo lá totalmente diferente. Então, eu acho que a ressonância é isso, é uma ferramenta que ela vai na histologia do tecido, né? A ressonância cardíaca permite isso, a gente compreender a doença, os fenômenos fisiopatológicos e vai na histologia do tecido. Então, essa sempre foi a vantagem da ressonância, é que quando você compara o estudo histopatológico com a imagem da ressonância, existe uma correlação muito forte. Então, acho que mais do que um método de avaliação da morfologia e função, ela é um método de caracterização tecidual, e esse é o grande diferencial da ressonância. Então, a ressonância mudou muito, evoluiu muito nos últimos anos. Você vê essa imagem aí bonitinha, né? Hoje você entra no ambiente da ressonância, ele não é um ambiente assim mesmo para o paciente claustrofóbico, não é um ambiente ruim, adverso. Eu consigo, na maioria das vezes, fazer esse paciente sem sedação, tranquilo, porque hoje a gente tem toda essa infraestrutura, assim, o paciente põe um óculos, ele vê filminho, vê vídeo, né? Tem um ambiente da sala todo caracterizado aí, e isso facilita, né, o exame que não é confortável, a gente sabe disso. E quais são as vantagens desse exame? Então, antes de entrar na prática clínica, eu vou falar um pouquinho das vantagens e das limitações, porque todo método tem, né? É um método não invasivo, de alta resolução espacial, né? O pixel ele chega a menos que 0,5 milímetros, tem maior campo de visão. Isso já é uma vantagem, porque você vai numa massa, por exemplo, tumoral, você vai ver toda a região em volta, às vezes tem invasão da massa e tudo mais, então você tem um maior campo de visão. Não utiliza radiação ionizante, não utiliza contraste iodado, o contraste é o gadolínio, um agente paramagnético, né, que vai realçar o brilho do tecido, pode perfundir o miocárdio junto com o sangue. A gente vai fazer essa avaliação tanto para perfusão como para a caracterização tecidual da fibrose, né, avaliar o espaço extracelular através dos mapas. Então, também é um método multiplanar, que isso é interessante, porque você consegue cortar o coração em qualquer direção. Então, se você tem uma massa ali na válvula, você pode cortar do jeito que você quiser para ver aquela massa, ou mesmo o ventrículo, permite reconstrução tridimensional, e por todas essas características, ela tem menor variação intraexaminador e interexaminador, reduzindo, inclusive, o número da amostra em pesquisas, né? Isso são as vantagens. Mas quais são as limitações? Uma é a claustrofobia, realmente, mas menos de 2% tem claustrofobia. Na grande maioria das vezes, uma boa conversa, né? É possível fazer com sedação? É possível fazer com sedação. É ideal? Não, porque o paciente vai estar sob anestesia, analgesia, né? De alguma forma, a anestesia, na verdade, é alguma droga fazendo sedação, e ele não vai estar no seu estado, vamos dizer assim, fisiológico normal, ele pode ter a função um pouquinho deprimida, ele vai estar mais sonolento. E o que acontece às vezes? Se você fizer só uma sedação, o paciente não colabora na respiração, as imagens ficam ruins. Então, às vezes, tem que entubar. E na maioria das vezes, você teria que entubar mesmo, fazer anestesia para o paciente fazer o exame de forma adequada. Então, por isso que eu sempre prefiro tentar não fazer. Mas em claustrofóbicos, a gente pode fazer. Contraindicações: próteses cocleares, de implantes cocleares, alguns clipes metálicos cerebrais pelo
tecido ser nobre, né? Não ter nenhum deslocamento. Não são contraindicações próteses cardíacas, estentes coronários, marca-passos, que hoje os marca-passos, a grande maioria, eles são compatíveis com o campo magnético, né? Os marca-passos hoje, o CDI, inclusive, compatível com o campo magnético. Só tem que ter o técnico da empresa que instalou o marca-passo, o CDI, e lá colocar ele no modo compatível com o campo magnético e depois ele está lá para poder restaurar todos os parâmetros do aparelho, checar se está tudo ok e apenas isso. Só tem que ser programado. O ideal é que o cardiologista que faça a imagem esteja lá, porque a gente tem alguns artefatos que podem ser minimizados, mas em geral não é uma limitação, não é uma contraindicação. E o uso do gadolínio, que a gente tem que respeitar aqui os contrastes, né? O que a gente faz normalmente? O ideal é não fazer com clearance abaixo de 30, né? Em alguns casos, entre 20 e 30, a gente considera usar uma dose reduzida, tá? Mas o ideal é não usar e assim, evitar usar por conta da fibrose sistêmica nefrogênica. Mas a gente tem alguns tipos de gadolínio, o que a gente usa para coração principalmente, não tem descrito nenhum caso de fibrose sistêmica nefrogênica. Então, a gente tem uma certa segurança de usar, principalmente se o clearance está normal. Então, acima de 30 a gente faz, um pouquinho entre 20 e 30 a gente tem que individualizar, reduzir a dose, né? Mas a gente prefere fazer acima de 30. Não sei aqui. Então, a gente sabe que ela é padrão ouro na avaliação morfológica e funcional pela alta resolução espacial. Ela permite avaliação de isquemia miocárdica, consequências de perfusão sob estresse farmacológico. Ela faz a caracterização tecidual do edema miocárdico através das sequências de T2 e mapa T2. Ela detecta e quantifica a fibrose miocárdica cicatricial, a fibrose reparativa, seja de um processo inflamatório, seja de uma necrose miocárdica, né, um infarto, através da técnica do realce tardio. Ela distingue injúria inflamatória de isquêmica, né, através também da técnica do realce tardio, e também do T2, que a gente vai ver se tem edema, junto com a informação do realce tardio. Ela avalia a viabilidade miocárdica, apesar de todas as discussões clínicas em cima dos estudos de viabilidade, eu acho que ainda é importante, eu posso comentar por quê. Os estudos de mapa T1, T2 e T2 estrela, né? O T2 estrela especificamente para detecção de ferro no miocárdio, em casos específicos, e o T1 para avaliação da fibrose intersticial, do espaço extracelular, permitindo o cálculo do volume extracelular, e o T2 para detecção de edema. E ela também é importante na avaliação de valvopatias e cardiopatias congênitas complexas. E quais as perguntas que a ressonância magnética cardíaca pode responder? Aí a gente entra exatamente no objetivo da aula, né? Eu sempre digo, o que pergunta quando a gente vai ver uma imagem, a gente vai fazer o laudo, Érica sabe, eu sempre dizia assim, o que é que o clínico está perguntando? O que ele quer saber? A gente tem que responder a pergunta do clínico. Então, no paciente com arritmia, o que é que o clínico quer saber? O que é que o arritmologista, o cardiologista clínico quer saber? Ele quer saber, tem cardiopatia estrutural ou não tem cardiopatia estrutural? Então, isso é que eu tenho que responder. Se tem cardiopatia estrutural, qual é? Né? Eu vou tentar guiar o clínico e dizer, olha, ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica, ele tem uma cardiomiopatia possivelmente arritmogênica, eu preciso definir, não, é isquêmico, não é isquêmico. Então, isso é muito importante. Então, acho que a ressonância, ela permite, na maioria das vezes, chegar ao diagnóstico das cardiomiopatias, e isso tem muito a ver com a história de arritmia no miocárdio que já está lesado, né? E no paciente com dor precordial, alterações eletrocardiográficas e de enzimas e coronárias normais, ele permite fazer o diagnóstico de miocardite ou minoca, que é uma informação extremamente relevante num PS, numa emergência, numa unidade coronária. Você definir aquele paciente que chegou, se ele tem ou não. Mas quando o paciente chega com supra-DST ou com alterações de infra-DST instáveis, enzima alterada, ele vai para o CAT, vai. Mas se chegar lá e coronárias normais, então o que é? Né? É um taco de suba, é uma miocardite, é uma minoca, o que é? E a ressonância pode dar essa resposta. Né? Em alguns casos, esses pacientes jovens com história de infecção viral, muitas vezes nem vão
para o CAT, né? Porque a gente olha assim, um jovem com infecção viral, alterações de flutuantes ali das enzimas, o eletro não é assim, é mais para miocardite, e aí você vai e diz assim, não, vamos botar ele na ressonância, vamos lá, e pode definir até, muitas vezes, sem a avaliação anatômica das coronárias, mas na grande maioria das vezes, esse paciente vai para a ressonância depois, quando ele já vê que tem coronárias normais, e aí você vai definir se é minoca, um infarto do miocárdio com doença coronariana não obstrutiva, né, ou uma miocardite, um processo inflamatório do miocárdio. No paciente com uma massa visualizada pela ecocardiografia, a gente quer saber, é um trombo, é um tumor? Se é um tumor, ele tem ou não sinais de malignidade? Isso a gente consegue dizer. A gente não é preciso que a gente diga qual é qual é a histologia da massa, mas a gente muitas vezes chega no diagnóstico. Então eu digo, olha, pela localização, pelas características teciduais, né, pela perfusão, pelo realce tardio, essa é uma massa maligna. Ou essa massa maligna, ou não, essa é uma massa benigna. Essa massa benigna, que massa? Pela localização, provavelmente deve ser um mixoma, pelo formato, pelo tipo de realce. E a gente também pode chegar, isso é um lipoma, e na maioria das vezes a gente acerta, porque a gente tem técnicas que saturam a gordura. Então, a gente define, caracteriza a ação da gordura. Então, essa daqui, esse é um lipoma, esse é um fibroma, a gente também consegue dizer na maioria das vezes, mas se a gente disser que tem características malignas ou não, já é uma grande informação. Ou se é trombo ou tumor, que isso também é uma informação que a gente consegue dar. No paciente que tem hipertrofia ou aumento da espessura miocárdica, que eu costumo dizer, eu não chamo de hipertrofia, que eu não sei se é hipertrofia, se é depósito, eu digo que tem aumento da espessura miocárdica pelo ecocardiograma, eu tenho um fenótipo hipertrófico. Mas qual o fenótipo mais provável? É uma cardiomiopatia hipertrófica, é uma amiloidose, é um Fabry ou é um coração de atleta? Então, eu consigo, pela ressonância, direcionar para o diagnóstico, pelo menos, né? Então, no paciente com disfunção sistólica, eu digo, é isquêmico ou é inflamatória essa cardiomiopatia dilatada? Tem aspecto que sugira ter um background genético por trás disso? Isso a ressonância também permite dizer. E ela é uma avaliação complementar ao eco nas valvopatias e nas cardiopatias congênitas complexas. Eu digo que, olha, esse artigo é de 2005. E ele já dizia que a ressonância magnética era a melhor forma de fenotipar o coração com essência cardíaca. Era o gold standard na avaliação da função, dos volumes, da massa e permitindo, no mesmo exame, quantificar a massa infartada, fazer essa caracterização tecidual da fibrose, avaliar a viabilidade e determinar a etiologia da insuficiência cardíaca. Mas, como eu disse, estava comentando aí no início, somente em 2023 o ESC recomenda a ressonância como classe 1 na avaliação das cardiomiopatia. E, além disso, ela começa a usar a classificação das cardiomiopatia de acordo com o fenótipo, que a gente já dizia há muito tempo atrás. Então, a gente tem o fenótipo hipertrófico, o fenótipo dilatado, o não dilatado do ventrículo esquerdo, a ritmogênica, a restritiva. E a gente consegue, e veja que ele usou na sua figura central a ressonância magnética, né, com o realce tardio aqui, diferenciando o que é característico do fenótipo hipertrófico, por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica, da dilatada, inflamatória, né, de um não dilatado, não isquêmico, que a gente tem alguns casos genéticos, principalmente com ring-like, da ritmogênica, tanto do ventrículo direito, como de ambos os ventrículos, como do ventrículo esquerdo isoladamente, da restritiva, como é a endomiocárdio fibrose, que é esse caso que ele mostrou aqui, ou a gente pode estar diante de uma doença infiltrativa. Então, eu acho que essa figura aí mostrou a importância que a ressonância magnética tem para as cardiomiopatias. Então, quais são as perguntas que a gente pode responder com a ressonância magnética? Primeiro, tem disfunção ou não tem disfunção? O eco é um excelente exame para avaliação, né, para triagem de todo paciente que você suspeita de alguma cardiopatia, até numa avaliação de check-up, você quer avaliar essa função, você quer saber se o paciente tem uma espessura normal, mas o diferencial é a resolução espacial. Você veja que nessa imagem a gente tem aqui um afilamento do segmento inferolateral médio e quase acinético, esse segmento também, ele só balança ali, ele não está espessando. É uma doença de Chagas, é um paciente com cardiomiopatia chagásica. E ele tem uma fibrose, provavelmente lá no realce tardio a gente veria uma fibrose inferolateral, e ele tem essa
esse não espessamento aí, né, sistólico do segmento inferolateral médio, e não precisa ser um especialista em imagem, porque aqui a gente não tem limitação de janela, a gente olha para essa imagem, qualquer pessoa que, mesmo sem ser especialista em imagem, vê que tem uma alteração de contratividade segmentar no segmento inferolateral médio. Então, isso é uma vantagem da ressonância. Essa alta resolução espacial permite a gente dizer com segurança se tem disfunção ou não. Além disso, hoje a gente tem softwares que fazem essa avaliação de forma automática, né? Que detecta, que avalia essa função miocárdica global no caso da ressonância. Outra pergunta que a gente pode responder: tem isquemia ou não tem isquemia? Através de técnica de perfusão miocárdica da primeira passagem do gadolínio no miocárdio. Então, o gadolínio ele vai junto com o sangue, ele aumenta esse brilho aí do sangue. Então, você tem a sequência toda escurinha, então vai entrando assim, o sangue vai clareando todo. Se você tiver um defeito de perfusão, esse defeito vai ficar escuro na ressonância magnética. E o que acontece? Por que ele vai ficar escuro? Porque a gente usa um vasodilatador, tipo de piridamol, aqui no Brasil. A gente tem outras alternativas lá fora, mas que aqui a gente não usa, né? Mas é importante dizer que fazendo essa vasodilatação, você vai ter, no paciente que tem doença obstrutiva grave, você vai ter uma vasodilatação máxima já. Né? E o que vai acontecer nas áreas hipoperfundidas? Eu vou tirar sangue das áreas não que tem obstrução para as áreas que não tem. Então, eu vou distribuir, essa vasodilatação vai distribuir esse gadolínio e eu vou ter defeito perfusional nas áreas que tem obstrução significativa. Então, eu vou ter estresse, fazer um estresse farmacológico e ver se eu tenho um defeito perfusional. Né? A mesma coisa que na fibrose. Esse realce tardio, que é tão famoso, a gente usa para avaliar a área de fibrose cicatricial, a fibrose reparativa, tanto de injúria inflamatória como de injúria isquêmica. Esse é o clássico trabalho, né, que mostrou o quanto essa fibrose é detectada pela ressonância de forma muito semelhante ao achado histopatológico. Então, você consegue ver que a imagem é praticamente superponível, né, do realce tardio com o estudo histopatológico mostrando a fibrose. Então, isso faz a gente definir o que é infarto, o que não é infarto, o que está vivo, o que está morto, o que é fibrose isquêmica e não isquêmica. Então, esse é um esqueminha que eu acho bem bonitinho para a gente mostrar quando a doença é não isquêmica, essa fibrose ela é salpicadinha, assim, ela tem esse aspecto multifocal, múltiplo, não contíguo, enquanto que na doença isquêmica esse aspecto é contíguo e vai do endocárdio para o epicárdio. E mais importante que isso, respeita o território coronariano na doença isquêmica. Então, na doença não isquêmica, preserva o subendocárdio e aqui envolve o subendocárdio. Né? Além disso, ela não é restrita ao território coronariano, ela é multifocal na inflamatória e ela é restrita ao território coronariano na isquêmica. E ela, assim, a gente consegue diferenciar, né, o que é isquêmico do que é não isquêmico. Aqui a gente tem dois exemplos de no caso aqui, uma miocardite, uma fibrose multifocal, esses pontinhos aqui de realce tardio, e uma fibrose que respeita aqui o território coronariano, envolve o subendocárdio no território da descendente anterior, pegando septo aqui, toda a parede, um pouquinho da parede anterior aqui, a parede anterior, aliás, quase toda a parede anterior, e o septo interventricular, mostrando que isso é um infarto. Então, assim, a gente consegue definir o que é inflamatório, nesse realce que preserva o subendocárdio, vai do epi para o endo, é multifocal, diferente dessa fibrose que envolve o subendocárdio, é contíguo e respeita o território coronariano, que é a fibrose do infarto. Então, para diferenciar o que é fibrose isquêmica e não isquêmica, a ressonância é excelente. E com isso, a gente tanto define infarto como distingue uma cardiomiopatia isquêmica de não isquêmica. E mais do que isso, o que a gente viu é que dentro das não isquêmicas, a gente tem diferentes padrões de realce tardio. E esses diferentes padrões podem caracterizar as diversas cardiomiopatias. Então, na dilatada, a gente tem esse padrão linear mesocárdico, né, por exemplo, na não isquêmica. E a gente tem na arritmogênica, você pode ter fibrose, né? Além da infiltração gordurosa, a gente sabe que essa infiltração não é só gordurosa, ela vai evoluir para ser fibra adiposa, e a gente pode ter fibrose, áreas de fibrose
no ventrículo direito ou, algumas vezes, até no ventrículo esquerdo. E geralmente com infiltração gordurosa também lá no ventrículo esquerdo ou nos dois ventrículos. A gente vai ver um pouquinho mais adiante isso. Nos fenótipos hipertróficos, a gente pode ter nas áreas de inserção aqui, nas áreas de maior hipertrofia também, na cardiomiopatia hipertrófica, e na hipertensão pulmonar, nas áreas de inserção aqui, tanto superior como inferior, de forma triangular, caracterizando aqui hipertensão pulmonar. E a gente também tem uma fibrosezinha de sobrecarga ventricular, às vezes, nessas inserções do ventrículo direito no septo ventricular, que não tem assim um significado prognóstico importante, específico, mas isso a gente coloca lá no laudo, se tem ou não tem, se é importante ou não, e a gente caracteriza bem esses diferentes tipos de fibrose. Nas restritivas também, a gente tem tanto a fibrose, por exemplo, da endomiocardifibrose, como eu falei para vocês, tem a fibrose o realce tardio, desculpa, da amiloidose, que representa a infiltração amiloide, né, nesses pacientes. E a gente também pode observar realce tardio na doença de Fabry, geralmente inferolateral basal. Então, a gente tem diferentes tipos de fibrose para caracterizar as diferentes cardiomiopatias, né? Então, ele é um exame só que vai dar múltiplas informações. Informações relativas à função global, sistólica e segmentar. A gente vai ter informações de perfusão, se tem isquemia ou não tem isquemia. A gente vai ter informação de realce tardio, se tem viabilidade, se é infarto, se é miocardite, isso. E também a pericardite, né? A gente não falou aqui de doença do pericárdio, mas também pericardite. Aqui é um exemplo de uma miocardite aguda, né? Onde a gente vai ver na sequência ponderada em T2, que o T2 ele vai ver água, vai ver edema, vai ver inflamação. A gente vê esse hipersinal aqui inferior, inferolateral, todo o aparelho lateral aqui, anterolateral também. E fibrose aqui no realce tardio, né? Também inferior, inferolateral basal, pegando aqui toda essa região com coronárias normais e alterações eletrocardiográficas e enzimáticas. Isso é um caso típico de miocardite aguda, né, com a confirmação diagnóstica pela ressonância. E aqui a gente mostra que essa miocardite importa para a gente a quantidade de fibrose. Quanto mais fibrose, pior o prognóstico, né? Então a gente sabe, se não tem nenhuma fibrose, você tem uma baixa incidência de morte súbita. Então, abaixo de, por exemplo, nesse estudo aqui, abaixo de 9,9%, né, ou 100 real, se você não tinha morte súbita. Quando você tinha mais, quanto mais fibrose você tinha mais morte súbita nesse estudo. Então, isso também já está mais do que provado. E a cardiomiopatia dilatada isquêmica, a gente pode avaliar também viabilidade. Por exemplo, esse é um paciente que tem fibrose transmural aqui de toda a parede anterior. Então, se ele tem uma DA fechada, essa fibrose não vai voltar a bater, né? É extenso o infarto. Então, se ele tiver uma lesão em outro território coronariano, vale abrir, vale a pena reperfundir. Mas se você tem uma fibrose transmural extensa, esse paciente não vai voltar a bater. Isso também já tem muito estudo mostrando, não é de hoje. E a cardiomiopatia dilatada não isquêmica? Esse é um exemplo de uma paciente que era até uma paciente minha, essa, no passado, faz muito tempo. Ela tinha uma fração de ejeção muito baixa, veja, o coração dela não bate, balança, né? E ela estava na fila de transplante, essa paciente, e ela se manteve estável com tratamento de ciência cardíaca, e olha que nem tinha o quarteto fantástico ainda, mas ela ficou um tempão lá, estável, que ela saiu da fila de transplante, ela melhorou, porque ela não tinha, inclusive, nenhum realce tardio, era cardiomiopatia tóxica por alcoolismo, e ela parou de beber. Então, ela melhorou um pouco a função com todo o tratamento, com parar de beber, estabilizou, mas depois ela acabou indo para a fila de transplante, com a evolução do quadro. Mas o que importa é que o realce tardio tem relação com o prognóstico na cardiomiopatia dilatada, sem dúvida, né? Quanto mais fibrose, pior o prognóstico. E isso já está provado também, que ele é um marcador e preditor de mortalidade e hospitalização cardiovascular, independente do remodelamento ventricular. É um preditor de arritmia ventricular complexa, de taquicardia ventricular e morte súbita, né? Então, sugerindo aí um potencial papel na estratificação de risco na cardiomiopatia dilatada e determinar a necessidade de terapia com desfibriladores. Esse trabalho, essa meta-análise mais recente ali de 2018 já mostrou, né, aquele trabalho era mais antigo, e esse mais recente mostrando aí que qualquer realce tardio já piora o prognóstico, qualquer realce tardio, qualquer
quantidade, vamos dizer assim, de realce tardio, já joga essa curva aí para a piora do prognóstico, né? Em relação aos pacientes que têm pouco ou nenhum realce tardio. E na doença de Chagas não é diferente. Esse foi o meu trabalho de doutorado. A gente fez o score de raça em todos os pacientes, né? O score de raça estratifica de acordo com aqueles fatores, parâmetros de pior prognóstico. E aí a gente viu, os pacientes eram classificados pelo score de raça, né? De acordo se eles tinham baixa voltagem, aumento do índice cardiotorácico, se eles tinham taquiarritmia ventricular, sexo masculino, se os pacientes tinham alteração de contratilidade no ecocardiograma. Então, eles tinham aí um pior prognóstico, e esses pacientes foram avaliados com ressonância, e a gente viu que havia uma correlação entre a quantidade de fibrose e o prognóstico pelo score de Hasse. E depois a gente evoluiu esse estudo, o Senra fez um estudo aí retrospectivo, vendo todos os pacientes de Chagas lá do INCOR que tinham fibrose, e aí ele estudou a mortalidade desses pacientes, estudando o prognóstico, os prontuários desses pacientes, e ele viu que a quantidade de fibrose tinha relação com o prognóstico, realmente, né, ao longo dos anos, e com a mortalidade, e criou aí mais ou menos entre 12,5 gramas por cento de fibrose, muito parecido com o que a gente tem lá na cardiomiopatia hipertrófica também, e nas outras cardiomiopatias, como um ponto de corte, de pior prognóstico desses pacientes. Nesse trabalho, eu defini mais ou menos 4 tipos. Você tinha fibrose multifocal e apical, fibrose difusa, que eles tinham um pior prognóstico, eles geram mais evolução de insuficiência cardíaca, e a fibrose só no ápex, aqui, em relação com o aneurisma de dedo de luva, de ponta no Chagas, ele realmente representava ali fibrose nesses pacientes. E a gente conseguiu lá na escola fazer um estudo que é de um colega de Salvador, né, o Lucas. Ele fez estudo eletroanatômico, mapeamento eletroanatômico dos pacientes com Chagas que tinham chegado com taquicardia ventricular não sustentada, os pacientes tinham morte súbita abortada, faziam a ressonância, depois ele fazia o estudo, mapeamento eletroanatômico, sem saber o resultado da ressonância. E houve uma coincidência entre o que eu defini lá, a Érica estava lá, acho que nessa época também, o que nós definimos como fibrose pela ressonância tinha uma relação com a baixa voltagem do tecido pelo mapeamento eletroanatômico. Então, a ressonância também serve para guiar, né, o estudo eletrofisiológico. Inclusive, a cicatriz do Chagas tem muita arritmia, porque ele tem uma cicatriz muito heterogênea, você encontra muito músculo viável dentro daquela área de fibrose, e a ablação vai exatamente homogeneizar essa cicatriz, né? Então, é interessante como a ressonância pode também servir de guia para o estudo eletrofisiológico. A arritmia e fibrose estão muito interrelacionadas, a gente sabe que vamos dizer, a alteração estrutural que serve como base para o desenvolvimento de arritmias e morte súbita, né? E outras doenças, por exemplo, a sarcoidose, que é uma doença inflamatória também, que tem um padrão muito característico de fibrose. A gente tem uma fibrose que pega aqui a parte anterior do septo, a borda direita anterior do septo, tem o rock cycle, que nesse não está bem visível, mas eu tenho um caso, assim, muito bonito, recente, que a gente teve um paciente com bradicardia, ele jovem, atleta, assim, fazia exercício, super atuante. Mas ele tem bradicardia porque ele é atleta, não sei o que, papapá. Mas no fim, ele não era tão atleta assim, ele era um desportista. E já estava com a frequência muito mais baixa do que o condicionamento físico dele. Foi estudar com foi estudar com Holter, aí ele tem uns bloqueios, assim, era assintomático, e foi para a ressonância, ele tinha uma sarcoidose típica. Esse paciente está fazendo o tratamento, e a ressonância de controle já mostrou uma redução importante da fibrose e do realce tardio, né? No caso da inflamação, no mapa T2 a gente vê a melhora desse paciente, inclusive. Então, ele está respondendo bem ao tratamento, com imunossupressor, com corticoide. Então, essa é a vantagem, você poder também fazer o segmento desses pacientes, né? Uma doença que muda o prognóstico. Então, se fosse antigamente, sei lá, uma cardiomiopatia dilatada, ponto. Né? Mas agora não, a gente vai atrás da etiologia e encontra uma etiologia e trata o paciente e vê a melhora do paciente. Essa é a grande vantagem.
Aqui na cardiomiopatia hipertrófica, nem precisa dizer que a ressonância tem um papel extremamente importante, não só para a hipertrófica, mas para todos os fenótipos hipertróficos. Então, na cardiomiopatia hipertrófica, especificamente, que é uma doença que eu gosto muito de estudar, desde o mestrado, você vai ver que o que a gente vê, às vezes, no eco, não é só aquela fibrose septal. A gente vai lá e vê que na região, às vezes, ela está restrita só ao ápex, né, a forma apical Yamaguchi. Às vezes, a gente vê que ela é médio ventricular, está só na parede lateral. Então, a cardiopatia hipertrófica ela tem uma diversidade de apresentação morfológica muito extensa, muito importante. Assim, isso corresponde à grande heterogeneidade genética que ela tem. E é isso que é interessante, porque a ressonância vai definir vamos dizer assim, morfologicamente, a localização e a extensão dessa hipertrofia, né? E também vai definir o que a gente chama de achados fenotípicos, porque às vezes ela não tem aquela forma clássica, né, bem evidente, mas a gente consegue definir alguns achados fenotípicos. A gente consegue também definir melhor essa extensão dessa fibrose, a quantidade da fibrose e esses marcadores fenotípicos que a gente encontra associados. Hoje a gente consegue também, a gente vê também no eco, mas a ressonância a gente vê de uma forma mais nítida esses marcadores fenotípicos, né? Então a gente vê um músculo papilar mais hipertrofiado, essas criptas profundas, a gente vê uma inserção anormal, o alongamento da válvula mitral, né, da cordoalha, da válvula mitral, da inserção anormal dessa cordoalha mitral, a gente vê uma trabeculação maior, então o músculo papilar também mais anteriorizado. Então, são essas características que na ressonância elas ficam mais evidentes e que nos chama a atenção para o diagnóstico de uma doença genética com alta diversidade morfológica e grande heterogeneidade genética, né? Então, esses marcadores fenotípicos são importantes, essa capacidade de localizar, de avaliar a extensão da morfologia, da hipertrofia e também da fibrose, né? Que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui a gente tem uma cardiopatia hipertrófica típica, bem característica, né? Assim, sem nenhuma dúvida. Você dá para, inclusive, ver aqui um movimento anterior sistólico aqui no meio, com obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, que, claro, o eco vai ver melhor esse gradiente até, mas a gente consegue visualizar aí o movimento anterior sistólico da válvula mitral, né? E aqui a fibrose, que a gente sabe que essa fibrose ela tem associação com arritmia e morte súbita. Então, esse mecanismo também é bem estabelecido. O estudo do Maron já mostrou a importância de você estabelecer, muitas vezes, um ponto de corte. Ela é determinante para o uso do cardiodesfibrilador? Isoladamente, não, mas você pode associar isso como um dado a mais na estratificação de risco desse paciente que já tem bem definidos os seus parâmetros de maior risco, né? Então, a fibrose é heterogênea, é a cinza, né? Meio difícil até da gente medir, definir, mas a gente consegue fazer isso com softwares que definem quais são aqueles pontos de maior, vamos dizer assim, cinza em relação ao músculo normal que está mais escuro. Ela também serve pós-ablação septal para quantificar a área de fibrose. Esse é um caso de ablação alcoólica que promoveu um infarto maior do que se pretendia. Isso pode ser feito através da ressonância, pode ser visto através da ressonância. E esse é um caso de ablação com radiofrequência que ficou muito bonito. Ele pegou somente um endocárdiozinho ali e conseguiu. Esse é um caso cedido pelo Tito Paladino e o Dr. Ibrahim, do Dante. E muito bonito aí, que a fibrose ficou muito pequenininha e bem adequada. Esse é um estágio final de cardiopatia hipertrófica, um paciente meu também, que se você olhasse assim essa fibrose, você nem dizia que era cardiopatia hipertrófica, você já pegava numa fase dilatada aí, com fibrose extensa, e você dizia, o que é isso? É uma sarcoidose? É um paciente... Não, é um estágio final de cardiopatia hipertrófica, porque eu já conhecia a história, já acompanhava há muito tempo e sabia que era, né? E eu digo sempre, eu faço sempre essa pergunta: só a morfologia diferencia os fenótipos hipertróficos? Necessariamente não.
né? Às vezes a gente vê a hipertrofia, é uma cardiopatia hipertrófica. Muitos casos, a gente tem reuniões, tanto eu participei de algumas reuniões no Dante, que a gente tem uma reunião do grupo de cardiomiopatias, e também do INCOR. Segunda-feira, às 7h, 7h30 da manhã, tem lá reunião também do grupo de cardiomiopatias. E quantas vezes, diante desses casos, a gente fica em dúvida? É uma amiloidose? É uma hipertrófica? É um Fabry? Então, assim, às vezes aí vem a genética, vem os outros red flags, para a gente poder diferenciar. Só com a imagem é possível? É, mas não só com a morfologia, não. Mas eu digo que a ressonância ela tem mais do que a morfologia, como eu falei, ela tem a caracterização tecidual. Então, enquanto que numa imagem só do eco, só da cine ressonância, eu posso não definir, no real é muito mais provável que eu defina, porque aqui, por exemplo, eu tenho certeza que a Érica ia olhar essa imagem e dizer, não, doutora, aqui é uma cardiopatia hipertrófica, é o mais provável. Já esse aqui é muito, muito provável que seja uma amiloidose e o outro muito provável que seja Fabry. Por quê? Porque a gente associa a informação da morfologia com a informação da caracterização tecidual. E se eu tivesse o mapa aí, eu teria muito mais chance de acertar, porque a amiloidose vai dar um T1 lá em cima, o Fabry vai dar um T1 baixo, e o caso da cardiopatia hipertrófica vai ter um T1 discretamente aumentado, pode ser muito aumentado ou pouco aumentado, mas não como a amiloidose. Então, isso aqui é legal, a gente conseguir diferenciar. E o Fabry, falando em Fabry, a gente tem aqui um caso, a gente tem um estudo aqui que a gente ainda está correndo de Fabry, que ele, coitado, um nosso doutorando que pegou o período da pandemia, não conseguiu terminar, e agora a gente voltou a reestudar os pacientes, e eles são pacientes que familiares de pacientes portadores de doença de Fabry, que já tem diagnóstico genético e está estudando com ressonância. E a gente vê que, realmente, em alguns casos, você não faz diagnóstico só com a morfologia. Quando vai para o realce, está lá o realce, ou então vai para o mapa T1 e encontra alteração. Aí tem relação com a genética, e aí você consegue tratar precocemente e evitar que a doença evolua. Isso é que é a grande vantagem, é a detecção precoce, tanto pelo strain, que a própria ressonância tem strain também, como eco, como pelo mapa T1 mais baixo, lembrando que algumas vezes na área de fibrose esse mapa pode estar normalizado, falsamente normalizado, né, por conta da fibrose, mas em geral pelo depósito da doença, da própria doença, eles tendem a baixar o T1. E lembrando que não é uma doença do eixo celular, é uma doença do intracelular, né, o Fabry. Já a amiloidose é uma doença do extracelular, então você vai ter um volume extracelular muito aumentado, um mapa T1 muito aumentado. Veja que interessante esse caso, é um caso já bem avançado, também foi um paciente meu, que eu fiz o eco desse paciente, suspeitei de amiloidose, ele vinha sendo tratado há muito tempo como cardiopatia hipertensiva. Aí, quando eu vi o eco restritivo, esse paciente deve ter amiloidose, e aí, quando a gente viu, fez a ressonância, ele realmente tem. Vejam como é cinza, como o realce tardio da amiloidose é diferente. Você não tem uma área de escuro, claro, né? Você tem um cinza aqui nessa. Ele não conseguiu, ele altera a curva de inversão do gadolínio no miocárdio, e ele ficou todo cinza, muito próximo da cavidade, do cinza da cavidade. A gente diz que o miócrito é muito próximo aqui do hematócrito, né? Então, ele tem derrame pericárdico, ele tem alteração de contratilidade, a válvula quase não abre, já dá para ver que tem um padrão restritivo, tem aumento de átrio e tem esse realce tardio muito sugestivo, não, muito característico, na verdade, de amiloidose. E se a gente tivesse mapa T1 nessa época, estaria lá em cima, né? Esse é um paciente mais antigo. Então, esse é um caso, você veja aqui, que a cavidade já limpou toda, demorou, ele já está aí bem escuro, mas o septo e as paredes do miocárdio continuam hiperintensas, porque tem muito depósito amiloide nesse paciente. Mas você pode encontrar um realce subendocárdico difuso, ainda com músculo normal, que também é outro estágio da amiloidose. Então, você pode ter nenhum realce, você pode ter um realce subendocárdico difuso ou você pode ter um realce transmural, né? E você pode ter o strain também aí ajudando, como o eco faz, corroborando assim para o diagnóstico, né? Que ele começa nas bases, então você tem aquele spare apical, a contratilidade apical preservada. Veja que interessante que na amiloidose, todas as sequências elas vão ajudar aqui, né? A cine, o realce, o mapa T1 e o mapa T2 também ajudam para o diagnóstico, né? Muitas vezes, até hoje, a gente sabe que pode até ajudar na diferenciação da LATTR, mas não é um método para isso. A gente sabe que para isso a gente tem a cintilografia, né, óssea. No caso, a gente faz a cintilografia para avaliar se ele é uma
uma L ou ATTR, mas a ressonância pode dar alguns indícios. O volume extracelular é geralmente muito alto e ele ajuda no diagnóstico da amiloidose. Hoje em dia, para você fazer diagnóstico de amiloidose, muitas vezes você não precisa da biópsia, porque os métodos de imagem, essa abordagem de multimodalidade de imagem, com o strain do eco, a morfologia e o realce tardio e o mapa da ressonância, mais a cintilografia, você consegue fechar o diagnóstico, muitas vezes, sem biópsia, né, no caso, principalmente aqui da TTR. Então, no caso, você pode ter nenhum realce tardio, você pode ter um pouco de aumento do volume extracelular, porque ele aumenta mesmo sem ter realce tardio no início, depois ele vai ter um realce subendocárdico e no avançado da doença ele vai ter um realce tardio transmural com um volume extracelular muito elevado, porque o depósito ocorre no espaço extracelular. Né? Então, a gente pode medir aqui o processo patológico da amiloidose todo através das sequências de ressonância magnética, inclusive acompanhar a progressão da doença através do mapa, que o mapa T1 era 1138, foi para 1215, 6 meses depois, e também a regressão da doença do processo infiltrativo após tratamento. Ele está 1192, ele vai para 1170, aqui 1118 com o tratamento. Então, hoje a ressonância também é um método interessante para acompanhar a resposta terapêutica do paciente com amiloidose. Né? Isso é uma coisa que nova, porque as drogas a gente tem recentemente foram implementadas, né, na prática clínica e a gente consegue avaliar através do mapa essa resposta terapêutica. E em relação ao mapa, a gente sabe que ele pode diferenciar algumas cardiomiopatias. Ele aumenta na miocardite um pouco, ele aumenta muito mais na amiloidose. Na cardiomiopatia, por depósito de ferro, né, ele vai estar diminuído, né? No Fabry ele vai estar diminuído, e na fibrose difusa ele pode estar normal ou aumentado. Então, com isso a gente consegue, através dos mapas, né, como a Érica estava dizendo no começo, hoje a gente não imagina fazer ressonância sem mapa, tanto a importância que ele veio para nos ajudar no diagnóstico. Na cardiomiopatia ritmogênica não é diferente, né? A infiltração fibroadiposa acontece, mas inicialmente a gente tem mais alteração da contratilidade segmentar, né? Principalmente nessa área que a gente chama do triângulo da displasia, né? Aqui a base do ventrículo, a ponta, região inferior aqui, ó. Alterações segmentares, boceladuras, microaneurismas, aumento do VD, aumento do volume, disfunção do VD. E a gente vai ter também a fibrose ou a infiltração fibroadiposa no ventrículo direito. Essa é uma paciente que acho que a Érica deve lembrar, um paciente de 80 anos que foi feito diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica lá na Escola Paulista. E ela tinha tudo, ela fez taquicardia ventricular, e essa paciente, ela 3 vezes teve taquicardia ventricular e acabou indo para o CDI, mesmo com 80 anos, porque ela era super rígida e conseguiu, né, sobreviver aí ao tratamento. E esse é um paciente que tem cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo esquerdo. Ele não tem no ventrículo direito, mas ele tem uma infiltração adiposa aqui, fibroadiposa, que foi vista até no mapa aqui, no realce tardio, e na sequência, que essa sequência, ela é uma sequência que se eu saturar, a gordura fica hiperintensa no mesocárdio aqui, e se eu saturo essa gordura, ela desaparece. Aqui eu não mostrei a imagem dela saturada, essa gordura, mas ela desaparece e eu consigo definir que esse tecido é gordura mesmo. E aí, com isso, eu fecho que esse paciente tem uma cardiomiopatia ritmogênica. E a gente sabe hoje, e ele fez diagnóstico genético também, posteriormente. Então, a ressonância, ela também orienta o caso para dizer ao clínico, oh, esse paciente tem provável cardiomiopatia ritmogênica, acho que você deveria sugerir uma avaliação genética desse paciente. E a gente sabe hoje que existem alguns genes mais relacionados às cardiomiopatias ritmogênicas do ventrículo direito, biventricular ou do ventrículo esquerdo. Tem as variantes que estão associadas, né? E existe um aspecto muito assim característico, esse ring-like, que está relacionado a uma alta mortalidade. Realmente um paciente que não tem muita dilatação do ventrículo, mas tem um realce circunferencial praticamente, por isso eu chamo de ring-like. E isso a gente sabe que quando ele está presente, ele é muito provavelmente genético e está muito relacionado a alta mortalidade, né? A gente tem até desmoplaquina, algumas variantes genes muito bem associados a alguns aspectos genéticos da cardiomiopatia genética, no caso.
com alto risco de mortalidade, indicação de CDI, muitas vezes, mesmo com função preservada, mas com realce muito extenso. O TACT-SUBO é outra situação onde a ressonância pode ajudar muito, porque ele define ali, e se eu fizer um mapa T2, ele vai estar alterado, ele vai estar elevado, porque tem edema ali, mas ele não tem uma fibrose, como no infarto a gente vai ver. Pode ter um pouquinho de realce, talvez, mas não é um realce de fibrose transmural de infarto, e ele ajuda também a diferenciar um TACT-SUBO de uma cardiomiopatia isquêmica, no caso. Né? Na detecção de ferro do miocárdio, é o único método que realmente caracteriza o depósito de ferro no miocárdio, através da técnica do T2 estrela, é um mapa de T2 estrela hoje, onde você define e quantifica o ferro do miocárdio. Né? Esse é um grupo de pacientes, os pacientes eram do Dante, eles foram lá para a DASA fazer exame, e eles tinham uma disfunção, eram 3 irmãos, e o pessoal não tinha ressonância na época lá ainda, há muito tempo atrás, e eles 3 irmãos com disfunção miocárdica, uma doença genética, e ninguém sabia o que era. E aí, eu, quando fiz a avaliação desses pacientes, a gente já percebia que a pele deles era meio acinzentada, e eles diziam, vamos procurar ferro aí. E aí, quando fez a sequência de ferro, eles tinham muito ferro no miocárdio, tinham disfunção. Eles trataram e reverteram essa doença. Quer dizer, o que é mais importante é que quando você define a etiologia e tem um tratamento específico, você consegue melhorar a função desses pacientes. A gente acompanhou por muitos anos, ainda acompanha esses pacientes, e eles melhoraram. Tanto que na pandemia faltou medicamento, eles pioraram um pouquinho a função e depois agora melhoraram de novo. Então, é muito bom a gente saber o diagnóstico, né? Saber o diagnóstico e tratar, se a gente tem um tratamento específico disponível. Nas valvopatias, a ressonância é importante? Eu digo que em algumas situações, sim. É muito mais importante, claro, o eco é muito importante, porque o eco e o Doppler, né, o ecodoppler cardiograma, ele define, na maioria das vezes, a gravidade da valvopatia, a repercussão hemodinâmica da lesão, ele quantifica, ele gradua, mas algumas vezes você tem ecos que estão discordantes, você tem o gradiente deu tanto, mas ali deu tanto, a área assim não está batendo com o gradiente, e aí a ressonância pode, pela planimetria, por exemplo, definir muito bem a área, e pelo phase contrast definir gradiente. Então, é um método que pode corroborar muito naqueles casos com dúvida e também na quantificação dos volumes ventriculares, por exemplo, numa insuficiência aórtica, né, para você saber quanto aquele paciente dilatou o ventrículo, quanto, se já está começando a ter disfunção, se já está na oportunidade cirúrgica. Então, ele é sempre importante. Também nos pacientes com falô, adultos que foram operados, que evoluem com insuficiência pulmonar, ela é muito importante na quantificação dessa insuficiência pulmonar. Né? E aqui, no cenário da cardio-oncologia, também é possível fazer o feature tracking, que é o strain da ressonância magnética, né? Além do mapa T1, que também é extremamente importante, o mapa T2 naquelas miocardites. E também, muitas vezes, para diferenciar uma miocardite, que foi porque o paciente está imunodeprimido e teve uma virose, ou é um paciente que tem uma cardiotoxicidade e está fazendo um paciente que tem uma lesão pela droga, né? Então, aqui é um exemplo aqui muito interessante também, num paciente que usou ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona, e ele evoluiu com disfunção, com mapa T2, mapa VEC aumentado, strain reduzido, mapa T1 aumentado e não tinha realce. Isso é uma coisa muito interessante. Na cardiomiopatia tóxica, em geral, não tem realce. Né? E quando você encontra disfunção sem realce num paciente oncológico, você pensa em doença por cardiotoxicidade. Isso é bem legal. Mas se você encontra um realce de miocardite, por exemplo, pode ser que esse paciente esteja fazendo uma miocardite, seja por um vírus oportunista ou pelo uso da droga. E aí tem um trabalho muito interessante que mostra que o que ocorre, por que aumenta o volume extracelular na cardiotoxicidade? É por aumento de fibrose ou por atrofia dos miócitos? Na verdade, o que se viu são as duas coisas. O paciente, ele tanto faz a atrofia de miócitos, como também aumenta a fibrose intersticial, e por isso o volume extracelular aumenta. Eu acho esse trabalho muito bonito. E nas massas ventriculares?
você define aqui um mixoma típico, né? Em várias sequências de ressonância, mostrando e caracterizando a massa como sendo um mixoma. Esse paciente era um caso que o pessoal tinha dúvida pelo eco se era trombo ou mixoma, porque era um paciente que tinha fibrilação atrial, mas ele evoluiu com fibrilação atrial porque o tumor era grande, começou a obstruir a via de entrada e funcionou como se fosse uma estenose mitral, né? Ele começou a dilatar o átrio e tudo, e acabou evoluindo com fibrilação atrial, mas era um tumor e a ressonância definiu muito bem isso. Aqui, cisto pericárdico, a gente vê que o campo de visão é grande, dá para definir que é uma massa benigna e tudo mais, metástase, né, invasão do átrio aí, veia pulmonar, hipernefroma, que geralmente invade a veia cava inferior, então esse campo de visão grande dá para a gente poder fazer essa avaliação. O tumor renal, em geral, é um dos que mais invade cava, embora o hepatocarcinoma também possa fazer isso, e os tumores ovarianos também. Então, quando indicar ressonância e para quem? Né? Essa é uma resposta importante, eu acho que a ressonância possivelmente vai ajudar muito na prática clínica. Então, avaliação de função ventricular em pacientes com insuficiência cardíaca. Eu acho que quem tem insuficiência cardíaca tem que ter pelo menos uma ressonância na vida para definir, muitas vezes, a etiologia e para ter como base, né, daquele paciente, se esse paciente vai melhorar, depois responder ou não, porque ele tem uma capacidade de ter uma avaliação refinada dessa função ventricular. Avaliação de fenótipos hipertróficos, que eu acho que aí é fundamental, não só pela morfologia, mas, como eu falei, pelo realce tardio. Se você tiver um eletrocardiograma alterado, com eco normal, vá em frente, procura a ressonância magnética, porque você tem aqueles padrões, por exemplo, de cardiomiopatia hipertrófica apical, com as Qs T negativa profunda, presença às vezes de onda Q e tudo mais, aí você faz o eco normal, vai para a ressonância, que muitas vezes você vai encontrar uma cardiomiopatia hipertrófica lá apical. Avaliação de miocardites e pericardites, eu não mostrei aqui, mas você pode ter realce da fase aguda do pericárdio, realce do pericárdio, você pode ter miopericardites, dor torácica com alteração eletrocardiográfica, alteração enzimática, mas coronárias normais pelo CAT ou pela angiotomografia, você pode definir se é minoca, né, ou se é uma miocardite, por exemplo, que são condutas diferentes. A avaliação de isquemia miocárdica, ela é tão boa quanto qualquer outro método. A gente tem o ecostresse, a gente tem a cintilografia miocárdica com estresse, e a gente tem a ressonância magnética, que às vezes a pessoa esquece que existe, mas que também pode fazer avaliação de perfusão com estresse farmacológico, e principalmente em mulheres, porque você não vai usar radiação. Avaliação de extensão do infarto, de viabilidade miocárdica, afastar a cardiopatia estrutural em pacientes com arritmias complexas, avaliação da função ventricular e dos volumes ventriculares em pacientes com valvopatias, avaliação da fração de regurgitação em insuficiência pulmonar e aórtica, avaliação da área aórtica em pacientes com estudos cardiográficos discordantes, função do ventrículo direito, cardiopatias congênitas complexas, porque você pode ver, por exemplo, faz uma angiorressonância, você vai ver, por exemplo, a coarctação de aorta. Não é possível hoje você fazer operar uma criança só com eco, porque você vai ver vasos, você vai ver os vasos intrapulmonares. Então, seja uma tomografia, uma angiotomografia, que é até às vezes mais rápido, mesmo com contraste e radiação, mas ela é rápida, às vezes a criança suporta muito rápido, muito bem, e dá uma definição anatômica muito boa. Mas também, se você não pode ou não tem tomo, não quer fazer tomo, você tem a ressonância magnética, que vê muito bem também, a angiorressonância dos vasos da base, da pulmonar e do próprio coração, e a avaliação de massas cardíacas e cardiotoxicidade. Eu acho que você aqui vê todo o espectro de patologias onde a ressonância tem um papel importante e muda a conduta. Né? Então, aqui eu deixo a imagem aqui do QR Code da nossa diretriz, que foi lançada em 2024, da diretriz do departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o grupo de estudos de tomografia e ressonância cardíaca, né, do DIC, todo mundo contribuiu para isso. E essa é uma ressonância que é uma diretriz que está bem completa, vale a pena ler. Lá está tudo isso e mais alguma coisa. E agora eu agradeço a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marli. Excelente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Peraí, só um minutinho. Parar de compartilhar. Parei de compartilhar? Parou. Tudo ótimo. Obrigado, doutora Marli. Excelente aula, né? Brilhante. Passou aí pela cardiologia, as principais patologias. A gente não consegue imaginar cardiologia sem ressonância, né? Então,
realmente, né, foi muito bom para a gente. Vamos abrir aqui para perguntas. Registrar aqui a presença do nosso decano. Cadê? Doutor Lauro. Doutor Lauro, deixa eu ver se ele aparece aí. Fabrício, enquanto o pessoal se aquece, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Marli. Claro, Posso? com Claro. certeza. Adorei Se a aula, souber doutora responder, Marli. se eu não souber responder, você me ajuda. Eu adorei a aula, doutora, foi bem completa, com certeza atendeu nossas expectativas, pelo menos as minhas atendeu muito. E assim, o mapa T1, a gente sabe que às vezes a importância dele não está só no valor, que ele dá numa avaliação única, mas na comparação, né? Como a senhora mostrou, por exemplo, na cardiopatia, na cardiologia, na amiloidose, no tratamento. Mas o mapa T1 também é muito máquina dependente, né? Os valores são serviço dependentes, de cada serviço tem o seu. Tem valor eu fazer essa análise comparativa em diferentes serviços, em diferentes máquinas, ou não? Eu teria que fazer essa comparação fazendo sempre no mesmo serviço, sempre na mesma máquina. Olha, Érica, ótima pergunta. Veja bem, sempre a gente colocou para quem faz imagem que é muito importante fazer a sua amostra, né? Na sua máquina, a gente faz no mínimo 20, 30 pacientes aí, para a gente saber qual é o valor normal naquele nosso equipamento, para ter uma ideia. Então, lógico que o ideal seria você estar acompanhando no mesmo equipamento. Mas hoje já tem estudos mostrando que de 1,5 para 3 Tesla tem diferença. Mas entre 1,5 e meio, essa diferença não é muito grande, né? Mesmo entre os diferentes vendas. De 3 Tesla para 3 Tesla, mesmo entre os diferentes vendas, ele é mais alto, o ponto de corte, mas também não é muito diferente. Então, eu acho que tem valor, sabe? Tem valor. Acho que o ideal é fazer sempre na mesma máquina. Eu até digo assim para os médicos, quando eu faço um mapa T1 num paciente com amiloidose, por exemplo, que vai tratar, eu digo, ó, eu tenho várias máquinas aqui no serviço, você sabe, né? A gente tem inúmeras unidades, assim, e cada unidade é uma máquina diferente, às vezes, né? E eu digo, ó, manda sempre para essa unidade, eu vou fazer na mesma máquina, mesmo equipamento, melhor. É claro que é melhor, você vai ter menos chance de errar. Mas para diagnóstico, para segmento, eu acho melhor. Para diagnóstico, eu acho que não tem tanta diferença, entendeu? Assim, 1,5, você tem que saber que é 1,5 Tesla, que vai dar um ponto de corte X, o 3 Tesla, assim. Para segmento, eu acho que é melhor fazer no mesmo equipamento, mas sabendo que vai ter uma pequena diferença ali e não é tão grande. Para segmento, é melhor usar o mesmo aparelho, sim. E vou fazer mais uma só para animar o pessoal. A gente sabe também que fibrose é importante. Então, ter ou não ter fibrose é importante. E na cardiomiopatia hipertrófica, é importante a gente quantificar. Nas outras cardiomiopatias não isquêmicas, vale a pena quantificar também, colocar as miligramas lá, por exemplo, na miocardite, vale a pena dizer, olha, tem 10 gramas de fibrose miocárdica. Vale a pena ter algum valor clínico isso ou não? Essa é uma questão também muito interessante, que você sabe que a gente tem mil discussões no próprio grupo da gente, né? O que eu acho, particularmente? Eu não posso nem dizer eu acho, né? Que é uma coisa muito subjetiva, mas como é que eu interpreto isso? Você veja, mesmo na cardiomiopatia hipertrófica, a gente quantifica porque os clínicos querem que a gente quantifique e porque existe aquele ponto de corte que ajuda a definir. Mas mesmo na cardiopatia hipertrófica, você sabe que existem variações também de quantificação, dependendo do software que você usa, dependendo de quem está fazendo a avaliação, você tem variações. Né? Então, eu acho que pela diversidade de software, pela forma como a metodologia que você usa, o desvio padrão que você usa, a quantificação é uma coisa meio empírica, assim, que eu não aconselho fazer em todas as cardiomiopatia, especialmente na miocardite, nas inflamatórias, que você sabe que não é fácil quantificar, né? Que é a fibrose fininha, heterogênea, é difícil de quantificar. Apesar de ter trabalho mostrando que quanto mais fibrose, pior o prognóstico, né? Mas eu acho que eu tive essa pergunta num congresso internacional recentemente e o médico disse assim, para mim, até na cardiomiopatia hipertrófica, eu quero que diga se é pouca ou muita fibrose, assim. Ele diz assim, nenhuma fibrose, tem pouca fibrose ou tem muita fibrose. Para ele, muita extensa fibrose, não precisa dizer o número, tá?
eu achei interessante essa visão dele. E isso ele falou em relação à cardiomiopatia hipertrófica, porque ele vai usar isso como ele tem mais um fator de pior prognóstico e tem extensa fibrose pela ressonância. Então, para ele, isso é suficiente. Ele não quer saber se é 14, 13, 12, 15, entendeu? Então, eu acho que essa quantificação a gente faz, porque a gente já está acostumada a dar essa informação para o clínico, mas posso te dizer com garantia que no mundo inteiro não é todo mundo que faz. Né? Lá na Alemanha, a doutora... Ai, agora me fugiu o nome dela. Eu perguntei a ela uma vez, ela faz, na prática clínica eu não faço. Né? Eu faço em pesquisa. Na prática clínica eu não quantifico. E eu acho que essa coisa de quantificar é muito variável, de examinador, de software. Então, eu acho importante dizer que tem fibrose ou não tem fibrose, ou se a fibrose é mínima ou se a fibrose é extensa, sabe? Porque no meio não vai fazer muita diferença. Né? Então, é mínima fibrose ou nenhum realce, ou tem realce, é extenso, é importante. Então, às vezes, quando eu pego uma cardiomiopatia com muita fibrose, assim, aí eu ligo para o médico, olha, você tem uma extensa fibrose aqui, acho que quantificação em número vai variar de examinador para examinador, a não ser que você está, por exemplo, no mesmo hospital, o mesmo serviço, os clínicos já conhecem você, sabe a metodologia, estão fazendo só com você, ok. Érica, quantifica para mim aí, vê se isso aumentou, se não aumentou, se está igual, porque a gente sabe que também não há uma variação tão grande de progressão. Claro, existe, mas não é toda hora que vai estar mudando esse valor. Né? Então, eu acho mais importante aí você dizer que tem, se é mínima ou se é muito extensa. Mas na inflamatória, principalmente na miocardite, acho difícil fazer essa quantificação e seguir com essa quantificação. O mapa já é uma forma mais objetiva de você medir, porque o T2 é um número, o mapa T2 está alto ou está normal, né? O T1 está alto ou está baixo, e você consegue numerar isso aí. E não depende de uma mãozinha lá quantificando, não depende do software, do desvio padrão que você usa. Hoje em dia, a gente sabe que a maioria já vai vir inline, né? Você faz o T2, já vai sair lá o T2 da máquina. Logo, logo, a gente vai estar trabalhando só assim. Então, não precisa nem de um software para coisa. A não ser que a gente chegue num momento, e eu acho que a gente vai chegar, que tudo vai ser inteligência artificial, né? Que nem a gente vai meter a mão no negócio lá. Então, ele vai dar já, assim, a quantificação. Eu acho que tudo isso vai chegar. Vai chegar um momento, como está no mapa, a gente vai poder ter isso de uma forma menos subjetiva. Perfeito. Logo, logo, né? Porque o que eu tenho visto assim de evolução dessas máquinas de ressonância nesses encontros de vendors assim é impressionante, né? O exame em 10 minutos, você varre tudo numa informação só, você pega um take só lá, uma pausa respiratória e pega toda a informação, mapa, ressonância, tudo junto, né? Morfologia, função e mapa. E aí você injeta o realce, já tem a fibrose, é tudo muito, muito pouco subjetivo. Então, acho que vai chegar numa oportunidade não demorada que vai dar número para tudo, com certeza. Obrigada, doutora. Fabrício? Dentro dos fatores prognósticos de achados de ressonância, doutora Marley, nos pacientes com disfunção ventricular não isquêmicos, se fosse escolher 2 ou 3 assim, para remodelamento positivo, assim, a fibrose seria um fator principal ou teria algum parâmetro a mais aí dentro dessas avaliações do mapa T1, T2 ou que... Eu acho que na dilatada não isquêmica, na doença inflamatória, né, de um modo geral, a fibrose, o realce tardio, para mim, sempre é mais poderoso, vamos dizer assim. Eu ainda acho que, mesmo com mapa, e é importantíssimo o mapa, principalmente na doença infiltrativa, volume celular, na detecção precoce da doença, mas ainda não existe nenhuma ferramenta que eu acho, sinceramente, mais robusta do que o realce tardio. A extensão da fibrose é independente do remodelamento mesmo, porque está na própria estrutura, vamos dizer assim, no desencadeamento das arritmias, né? E na evolução também para a disfunção ventricular. Eu acho que a fibrose é muito, muito poderosa. Muito poderosa.
não tem ainda nada melhor, eu acho, para dizer que Perfeito. é pior prognóstico, eu acho. Nos pacientes com Takotsubo na fase aguda, doutora Marli, existe uma fase assim, ideal, primeiras 72 horas, para você ter aquele, principalmente Né? naqueles edemas mais localizados, né? Naquele quando é mais difuso, aquele padrão clássico, que consegue, assim, Sim. se passar um pouco, você perde um pouquinho essa possibilidade de você dizer que é Takotsubo. Existe isso, assim, um tempo, 72 horas, existe. Existe, sim. E não é que tenha vários trabalhos, estudos multicêntricos mostrando isso, mas a gente pode dizer, tirando uma analogia com o infarto, que entre o segundo e o quinto dia de infarto, né, no caso, tem mais edema. Então, entre o segundo e o quinto dia, eu acho, vamos dizer, até uma semana, você vai encontrar ainda edema miocárdico, né? E tirando isso, mesmo no infarto, a Érica tem um trabalho que ela fez também mostrando que mesmo no infarto você pode encontrar edema muito tempo depois, né? Até 6 meses depois você pode ter lá edema, mas não é o comum. Eu também estudei muito com o Rochite quando eu estava no INCOR, que era, a gente fazia infarto agudo, e a gente via que era entre o segundo e o quinto dia que você tinha mais edema. E depois disso, isso ia reduzindo progressivamente. Então, se você quer pegar o T2 alterado, por analogia, você acha que fazendo ali na primeira semana, você tem, entre os primeiros 5 dias, até a primeira semana, você tem mais chance de pegar o T2 alterado. Mas a disfunção vai demorar ainda um pouquinho, né, para regredir. Perfeito. Abri aqui para perguntas. Tem o pessoal da ressonância aqui, tem Daniel Pio, tem. Cadê? Me ajudem, Júlia. Maria Júlia. façam comentários, me ajudem. Oi, Marli, muito obrigada pela aula aqui, é Maria Júlia, eu sou também da Ressonância e da Anjo, só não estou conseguindo abrir a câmera aqui agora, mas muito obrigada pela aula, foi muito boa, e as dúvidas que a Érica trouxe realmente são dúvidas do nosso dia a dia, que eu até queria perguntar também, mas muito obrigada mesmo, foi incrível a aula, eu acho que muito útil também para todos os clínicos. Eu sempre digo que a gente tem que simplificar as coisas, né? Desde que eu estudava eletrocardiografia, que eu dizia assim, o pessoal complicava demais para ensinar eletro, e eu olhava assim, gente, é só assim, ritmo, frequência, lá, sobrecarga, tentar simplificar. E eu acho que às vezes o pessoal complica muito, né? Aí mostra muito trabalho, muito dado científico, mas na prática, o clínico ele quer saber o que é relevante, quando é que eu devo usar, quando é que eu posso usar, como eu vou interpretar esse dado. O clínico só vai usar aquilo que ele souber, que ele conhecer. Durante muitos anos, eu acho que a gente ficou mostrando muito trabalho e todo mundo achava, é um método de pesquisa, porque ninguém usava na prática clínica, também tinha menos acesso, né, do que hoje. E eu acho que a gente traduzir isso para o dia a dia do clínico, né? Eu acho que hoje um paciente com suspeita de miocardite, de pericardite mesmo, você precisa de uma ressonância. Se o paciente tem uma arritmia complexa, precisa de uma ressonância. Agora, às vezes, a gente vê também um paciente que não tem indicação de ressonância fazer ressonância, né? Porque às vezes a gente vê um paciente que vem, ele tem uma arritmia atrial. Se eu quiser estudar as veias pulmonares para fazer a ablação, ok, né? Mas se eu quero só. Às vezes ele tem uma miocardite, mas não tem nenhum sintoma, nenhuma história, nada. Então, às vezes, não vai contribuir tanto, a não ser para dar uma negativa. Ele não tem uma miocardite, né? Ou uma pericardite. Mas, assim, um paciente com arritmia ventricular complexa não pode deixar de fazer uma ressonância. Um paciente com insuficiência cardíaca não pode deixar de fazer uma ressonância, pelo menos uma. Pelo menos uma. Na doença isquêmica, eu acho que a gente contribui muito na avaliação da fibrose, porque você vai dizer assim, para que eu vou avaliar a viabilidade se o doente tem dor? Isso eu já vi muita gente dizer isso. O paciente tem dor precordial, para que eu vou avaliar? Eu sei que é viável, mas olha, às vezes ele tem dor por um território e ele perdeu a viabilidade no outro território. Então, um doente que é multiarterial, ele pode ter um infarto transmural lá da descendente anterior, né? Aí você totalmente transmural, fibrose, que não vai recuperar de jeito nenhum, e você olha um ramo lá que tem uma obstrução, que você pode mandar ele um ou dois ramos que você pode colocar stent, abrir esse paciente, recanalizar, reperfundir, sem necessidade, por exemplo, de uma revascularização. Então, eu acho
Apesar de que hoje a gente vê, a maioria dos pacientes vão para a reperfusão mesmo percutânea, né? Isso até perdeu um pouco o sentido. Mas eu acho que não tem necessidade naquele caso se você não se tiver uma fibrose transmural. Mas se você. Então, avaliar a viabilidade acho que é importante, distinguir doença isquêmica de não isquêmica, né? Porque muda totalmente o tratamento. E em relação à perfusão miocárdica, cada vez a gente está melhorando mais. Eu era um pouco reticente, Érica sabe, em relação à perfusão, avaliação de isquemia, mas eu tenho visto nos casos recentes que a gente tem feito, assim, as sequências estão melhorando, porque agora tem correção de movimento, né? Então você já aprendeu que vai usar menos volume de contraste, você vai usar evitar os artefatos. E eu acho que a gente está melhorando, as sequências de perfusão estão melhorando e a gente vai está conseguindo dar uma informação bem legal e um exame só para ver tudo, né? Função, perfusão e viabilidade, distinguir se é isquêmica ou não isquêmica. Hoje, por exemplo, eu fiz um caso, uma paciente que veio com dor precordial para avaliar isquemia. Não tinha isquemia, mas tinha uma miocardite. Então, uma mulher. Então, eu acho que... Doutora. Desculpa. Eu acho que queria fazer uma outra pergunta, que a moda agora, todo clínico pergunta na ressonância. Eu odeio essa pergunta quando eles fazem para mim, mas a gente tem que responder. É doença de microcirculação ou é isquemia? É horrível. A gente consegue bater esse martelo na ressonância ou não? Não, tem duas perguntas que são chatas. Essa é a pior. Mas, assim, tem uma também que o pessoal faz assim, Marli, é uma miocardite autoimune ou é uma miocardite viral? Clínica que vai dizer isso, não sou eu, né? Mas, assim, tem algumas diferenças que eu até posso dizer, por exemplo, entre miocardite viral e autoimune, algumas observações que eu vejo de aspecto mais difuso, diferente do padrão do realce tardio da viral, existem algumas diferenças. Mas doença da microcirculação é muito difícil, né? A gente dizer. Eu digo, faz uma tomo e vê se tem doença na epicárdica. Se tiver isquemia na perfusão e as artérias epicárdicas forem normais, a doença provavelmente é da microcirculação. Agora, eu acho que a quantificação da perfusão está ajudando nessa diferenciação diagnóstica também, né? A quantificação dessa perfusão, né? Hoje a gente já pode fazer, não é todo mundo que faz, porque tem que ter um software específico, faz uma técnica específica, então não está na rotina do dia a dia de todo mundo fazer perfusão quantitativa. Mas a perfusão quantitativa tem ajudado. A gente fez um trabalho com pacientes de esclerodermia, que tinham alterações perfusionais. A gente até nem publicou ainda essa parte da alteração perfusional, porque a gente publicou mais o realce, coisa assim. Mas ela tinha alterações perfusionais, mesmo com coronárias normais. Né? E era pela própria doença da esclerodermia, que leva a fibrose, que não sei o quê. Então, a gente consegue ver doença da microcirculação? Consegue. Né? Consegue ver qualquer outra alteração que eu nem acho que tudo seja doença da microcirculação. Pode ser outra coisa, pode ser você vê defeito perfusional por alteração estrutural mesmo do miocárdio, né? Mas que altera a perfusão de alguma forma. De alguma forma, a perfusão está alterada. E mesmo com coronárias normais. Isso é o que a gente pode dizer. E a gente sabe que a microcirculação é uma dessas principais causas, vamos dizer assim. Mas eu não sei dizer a você, não consigo definir assim, esse aqui só pela ressonância, isso aqui é defeito perfusional da microcirculação. Não dá para dizer. Né? Agora, eu acho que eu faria angiotomografia. Faz uma angiotomografia, está normal? Então deve ser doença da microcirculação. Se ela continua com sintoma, tem aquelas características típicas, papapá, mulher não tem ponte miocárdica, não tem nenhuma outra causa, então deve ser. Mas eu não estudei a microcirculação com certeza para saber. Eu posso dizer que tem defeito de perfusão. Se é da microcirculação ou não, também não sei. Perfeito. O pessoal mais aí perguntar, vamos aproveitar o tempinho. Carlos Manuel. Carlos Manuel é eletrofisiologista. Como é que tem ajudado aí a ressonância no planejamento das suas ablações aí de TV, Carlos Manuel? Opa, boa noite, doutora Marli. Parabéns pela aula, muito boa. A ressonância realmente é uma ferramenta muito importante na avaliação, principalmente de arritmia ventricular. Embora muitas vezes a gente veja aí uma
super indicação, a senhora já mencionou aí, né? No quadrinho estava lá para arritmia ventricular complexa. Então, às vezes, a gente recebe paciente encaminhado que já chega com a ressonância, paciente com menos de 1% de densidade de extracístole no Holter, não tem TPNS, não tem nenhuma característica clínica nem eletrocardiográfica de maior gravidade, de mau prognóstico, nem nada. Aquela extracístole isolado, que você bota no teste ergométrico, suprime no pico do esforço, então, e o paciente já chega com ressonância. Então, realmente, a ressonância é uma ferramenta de grande importância e vai mudar a conduta mesmo, em alguns casos, mas tem situações que eu vejo uma super indicação, né? Nesse caso. Concordo. Uma outra questão que eu queria saber da senhora, assim, é claro que isso vai variar muito do software, do aparelho, se é de um e-mail de 3 telas lá e tal, mas existe um limiar de detecção de fibrose miocárdica pela ressonância. A senhora mostrou aí o trabalho que fez com o Lucas Holanda, né? Eu conheço o Lucas aqui de Salvador e tal. Normalmente tem essa correlação da fibrose que é encontrada na ressonância com a área de baixa voltagem que a gente pega no mapa, né, de voltagem. Mas existem situações em que a ressonância é normal e determinadas regiões que são foco de arritmia ventricular, quando você passa o catéter de alta densidade, você observa aquele sinal fragmentado e de baixa amplitude, que é característico de fibrose mesmo, né? Então, talvez seja uma área inicial de fibrose, mas que está abaixo do limiar de detecção aí da ressonância. Então, existe esse limiar consolidado, ou isso vai variar muito do equipamento? Como é que é? Ó, o que que eu acho? Não é independente de ser um e-mail ou 3 Tesla, porque para o Realce não tem muita diferença, assim. Não tem um limiar, o que eu acho é de técnica mesmo, assim. É possível que você consiga pegar pelo mapa uma voltagem baixa e ainda não tenha realce tardio, porque não tem uma fibrose reparativa. Você pode ter só alteração de fibrose intersticial. Pode ser até que o mapa T1 esteja alterado nesse paciente, possivelmente, mas ainda não tenha realce tardio. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com fibrose, mas na amiloidose a gente vê isso, paciente com sem realce, mas já tem infiltração amiloide, né? E ele já tem aumento do volume extracelular pelo T1, né? Então, na fibrose cicatricial, né, reparativa, pode acontecer a mesma coisa. Então, você pode não ter realce, porque ainda não formou assim, um volume de realce que seja visível pela técnica, é a limitação da própria técnica. Todo método tem uma limitação. Mas você já consegue detectar essa baixa voltagem lá no tecido. Então, é possível que você tenha fibrose intersticial importante, que você tenha processo, de alguma forma, que alterou a voltagem do tecido, mas que você ainda não visibiliza assim, isso pela técnica do realce tardio. Eu sempre ponho assim também, ausência de fibrose miocárdica pela técnica do realce tardio, porque se você for fazer o mapa T1, tem fibrose lá, entendeu? Por quê? Porque pela técnica que eu estou usando, né? Ou até o mapa T1 ainda não identificou, pode acontecer, né? Não tem quantidade suficiente para alterar o número, porque tem lá um range, assim, e como a Erika falou, é uma sequência ainda muito, que a gente sabe que tem instabilidade de máquina para máquina, pode variar, pode estar dentro daquele valor que a gente consegue. A gente faz o exame, está todo normal, só o mapa T1 alterado, aí a gente fica, dou ou não dou esse resultado que está alterado, porque está tudo normal, só o mapa T1 alterado, e agora? Se eu disser que tem, o cara vai achar que tem uma doença, o médico vai ficar procurando doença, que às vezes pode estar lá no desvio padrão da normalidade, né? Então, eu acho que sim, é possível que você encontre baixa voltagem e não tenha visto, seja por um erro de técnica ou limitação do próprio método. Mas não existe um limiar, assim, a partir de X gramas de fibrose você vai ter realce tardio. Não tem isso. Ok. E às vezes a gente vê mínima fibrose, altera o realce tardio. Hoje eu dei uma epicardite, assim, um realce tão fininho ali, mas eu medi ali e ele tinha um derrame pericárdico ali. Era uma miopericardites, né? Tem um inferolateral e inferior, é muito comum essa região. Eu medi na cine a espessura.
a alteração do sinal do realce estava dentro da espessura, tinha um pouquinho da alteração do mapa T1 ali, e tinha um derrame pericárdico ali do lado, né, adjacente à área do realce. A paciente estava com dor precordial e fez uma arritmia atrial, uma coisa assim. Pode ter feito uma perimiocardite ali, fez uma arritmia de estabilidade ali, e teve. Uma coisa que eu não comentei aqui, que você deve estar ouvindo falar, é da gordura epicárdica dos átrios, né? Que isso é uma coisa importante. Tem um pessoal de Washington fazendo um trabalho interessante que vê que, por exemplo, os pacientes que engordam e emagrecem, ou que têm mais gordura epicárdica, eles têm mais dificuldade de manter o ritmo sinusal. Estou falando de arritmia atrial agora, manter ritmo após uma ablação. Não sei se você já ouviu, né, comentários sobre isso. E existe uma relação que a gente pode medir a gordura epicárdica dos átrios com a arritmia atrial. E essa coisa da obesidade também, de engordar e emagrecer, né, tem relação. Então, eles estão estudando gordura epicárdica, que é um fator que leva à arritmia atrial. Eu acho que a gordura epicárdica... a taxa de recidiva pós-ablação. Né? Pós-ablação, exatamente. Está se estudando isso aí através da ressonância. A recidiva pós-ablação, ela tem mais dificuldade de manter o ritmo, né? Tem mais chance de voltar a fazer arritmia. Então, é muita coisa, muita informação que a gente pode dar. Mas eu também vejo muito assim, estatística isolada no teste ergométrico, pede uma ressonância magnética. Não, para mim é bom, estou fazendo mais um exame, mas é normal, né? Não vou encontrar nada. Mas, assim, eu entendo também que depois ele faz assim, eu sei que nesse caso não, uma estrocista isolada, ou faz um Holter, não tem arritmia, densidade, né, de arritmia suficiente para você pensar, não tem arritmia complexa. Mas eu, às vezes, entendo o clínico. Ele tá lá, ele quer saber, às vezes ele diz assim, não, o doente tem um sintoma, tem uma arritmia, e às vezes até flagra uma outra doença, que não tá tirando no que viu e acerta no que não viu, né? Tipo isso, assim. Acontece, mas a maioria das vezes é normal, essas estrocias isoladas, sem alteração, muito difícil ter nada. Ok. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Imagina. Obrigado. Eu acho que Cleverton levantou a mão, foi por engano, hein, Cleverton? Para a gente finalizar, o tempo, doutora Marli, é valioso. Imagina. Na verdade, a discussão estava tomando um rumo, e aí eu ia trazer uma experiência, né, que eu acabei desenvolvendo aí na marra por conta disso. Eu sou cardiologista, intensivista e ecocardiografista, doutora Marli, e faço o acompanhamento dos pacientes da cirurgia cardíaca. E aí eu vi essa discussão sobre que a Érica trouxe de microvascular e vasos abertos, né? E aí a gente, há um tempo atrás, todo paciente que vinha com uma dor torácica um pouco inespecífica acabava, talvez por esmerite, acabava pedindo uma pesquisa de isquemia, e aí ia para ressonância, e não era incomum a isquemia e as pontes estarem abertas, né? E aí acabei vendo que a ressonância é um método tão específico, ou melhor, tão sensível, que realmente a gente tem que selecionar bem o caso na hora de pensar em pesquisar esses pacientes, né? Então era só para fazer essa maneira que eu acabei aprendendo aí na prática mesmo, tá? Mas é verdade, ele é mais sensível, por exemplo, o ecoestresse para avaliação de isquemia, ele é mais específico, né? Tem uma maior especificidade e a ressonância tem uma maior sensibilidade. Às vezes também você valoriza um defeito perfuncional que não existe, né? Acontece isso, né? Tem artefato, tem coisa assim que eu sou difícil de dar defeito perfuncional, só quando eu vejo mesmo assim que tem mesmo, mas existe a possibilidade da pessoa dar um defeito e não ter. Então, eu acho que para avaliação de, por exemplo, enxertos, estente, tudo, você tem que fazer tomografia. A angiotomografia é sensacional nessa área, né? E olha que eu nem gosto muito de fazer, né? A Érica sabe, eu adoro a ressonância, faço angiotomografia, mas não é o que eu gosto, assim, eu uso o método muito, mas não acho que eu gosto de laudar,
Não é um método que eu gosto, porque eu acho que você fica vendo a mesma doença, Angiotomografia, você só vê vaso. E você gosta, a ressonância não, você vê, um caso é uma amiloidose, o outro é uma sarcoidose, o outro é uma cardiomiopatia hipertrófica, esse é uma miocardite, tem dia que é uma diversão a tarde toda. Mas, meu marido te diz, como é que você olha esse negócio e diz que é lindo? É um tumor, não sei o que lá, ai, que imagem linda. Mas, assim, é coisa da gente mesmo, que gosta de fazer imagem. Agora, tomografia, eu vou ver placa, mas é muito importante, né? Para ver se está pérvio, se não está pérvio, se tem restenose intrastente. Eu acho a tomografia incrível, realmente, e rápido, né? Você vai lá, papei, sai tudo lá, já sai o resultado. Então, é um exame que também, se dá negativo, você fica tranquilo. Então, eu sou muito fã da angiotom para doença coronária, não tem outra coisa, não. Eu mesmo, se fosse fazer em mim, a fazer uma avaliação de... eu faço exame funcional, eu digo que nenhum presta. Calma, não faz de conta que ninguém ouviu. Eu digo que nenhum exame funcional é bom ainda. Pode ser que a perfusão quantitativa melhore isso, né, pela ressonância. Mas cintilografia, ressonância e próprio ecostresse, com aquela janela ruim, exame trabalhoso, diga se não é verdade. É difícil, nem toda hora você vai dizer que é bom fazer, não é bom fazer, não. A gente faz, eu nem faço mais. Mas, assim, é chato, né? Você vai botar um risco lá, a arritmia. Então, assim, às vezes eu vejo um doente que tem disfunção, sabe que tem doença coronária, aí pede um exame de ressonância com estresse. O cara tem arritmia por isquemia, aí me bota para fazer uma ressonância com estresse, para o doente fazer uma arritmia lá, fazer dor precordial. Cara, eu já sei que ele tem isquemia, que ele tem doença grave, que tem, né? Às vezes é necessário, mas eu já vi, faz. Está lá para fazer, né? Então, eu adoro o eco. Assim, eu falei muito da ressonância, mas eu adoro o eco. Acho que é um exame que, assim, nunca vai ser substituído, porque é um exame acessível, baixo custo, inócuo, móvel, né? Você vai, leva o exame para a beira do leito, dá muita informação e cada vez está melhor, porque você tem strain, você tem 3D, eu faço com 3D, DVD, 3D do VE, strain do VE, 3D do strain de átrio. Assim, realmente é um exame cada vez melhor. Você pode fazer com contraste e tudo, mas não dá a informação da caracterização tecidual que a ressonância dá, e a tomografia, mesmo dizendo que ela pode dar volume extracelular, como o pessoal defende aí, não é igual o da ressonância. Não está tão bem estruturado, definido, estabelecido como os valores da ressonância. Então, para caracterização tecidual, não tem igual. Não tem igual. Eu gosto de fazer multimodalidade de imagem, eu só não faço medicina nuclear. Mas respeito bastante quem faz, porque acho que cada vez mais também ela está dando informações muito importantes, né? Você vê na amiloidose, até na endocardite, o PET, né? Se a gente tivesse PET aí para todo mundo, tem muita informação complementar que vai juntar com a ressonância, de metabolismo mesmo, que vai juntar com a ressonância e vai juntar com o eco, e vai juntar com a tomografia e vai chegar ao diagnóstico. Acho que multimodalidade de imagem é o que há. As imagens se complementam. Muito bom. Vamos encerrar, né? Assim, deixar a gente a noite toda aqui. Depois eu passo a palavra para você e depois para a doutora Marli. Obrigado, Érica, por trazer a doutora Marli. Acho que para a gente foi muito enriquecedor. Sim, obrigado aí pela gentileza, disponibilizar um pouco do seu tempo precioso para dividir conhecimento com a gente. Imagina. Foi muito bom. Obrigado aí pela sua simpatia e para a gente foi espetacular. Obrigado, Érica. Pode falar, Érica. Obrigada, Fabrício, pela oportunidade de planejar essa aula. Doutora Marli, mais uma vez, obrigada. Adorei a aula, como eu tinha dito. Acho que a gente teve um bom público, o pessoal ficou até o final da aula, para a senhora ter ideia. O pessoal deve ter gostado também, eu espero. E só agradecer. Obrigada pela oportunidade, Érica. Todas as vezes que você me chamar, eu vou estar à disposição, tá? É um prazer, é uma honra. Foi muito bom te conhecer, Fabrício, e todos aqui que estão. Tenho muito carinho por Sergipe, por vocês todos. Conheço muita gente daí maravilhosa e eu tenho certeza que vocês
é um grupo que trabalha muito, que a cardiologia é muito diferenciada, né? Que a gente que trabalha, que faz pesquisa, eu amo, assim. Aliás, a gente tem sorte de fazer parte de uma especialidade que a maioria das pessoas, né? A cardiologia, de uma maneira geral, você vê em todo canto, o pessoal é muito precioso. Eu vejo muita gente, assim, dizendo... os médicos de hoje, não sei o que. Eu digo, cara, eu não sei onde é que estão, porque os que eu conheço, os residentes, são tão bons, os que chegam para mim. Eles são tão bons, eles são tão dedicados, assim. E a cardiologia, de uma maneira geral, a gente vê, né, muita gente dedicada, muita gente estudando, muita gente fazendo. A maioria, o que eu vejo é a gente trabalhando sério aí, usando o método com parcimônia, né? Claro que existem, como falou, indicações erradas, eventualmente acontece, mas de uma maneira geral todo mundo procura. A gente tem uma sociedade que tem as diretrizes, né? Que nos guia, que nos orienta. Hoje em dia o conhecimento está muito difundido. Você vai, né? ESC, American College, tudo está tudo fácil, está tudo na mão, né? Hoje em dia é mais difícil errar, porque está tudo lá, a informação está ali para você estudar e usar da melhor maneira possível em prol e em benefício do paciente. Né? Obrigada, gente. Só tenho que agradecer. Obrigada mais vez. Obrigado a todos. Tchau, Abraço. doutora. Saudade, Érica, muita saudade. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Fabrício.